na Vila Belmiro. Esse Romero. Lionel Messi, um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, chegou ao Inter Miami em julho deste ano e mudou a cara do clube e da Liga Norte-Americana. O argentino, que veio do PSG após conquistar a Copa do Mundo com a sua seleção, trouxe um novo patamar de qualidade, visibilidade e prestígio para o Inter Miami e para a MLS. A estreia do argentino pelo Inter Miami não poderia ter sido mais épica. O astro começou no banco de reservas, mas entrou no segundo tempo e acabou fazendo um golaço para dar a vitória por 2-1 ao seu time sobre o Cruz Azul pela Leagues Cup, campeonato que Messi viria a conquistar seu primeiro título com a camisa do Inter Miami, o primeiro troféu da história do clube. Na decisão da Leagues Cup, o argentino marcou um golaço e viu sua equipe bater o Nashville nos pênaltis por 10-9. De quebra, o camisa 10 argentino ainda papou todos os prêmios individuais da nova competição organizada pelas principais ligas da CONCACAF. Com 10 gols marcados em 7 partidas, o craque foi o grande artilheiro do campeonato. De quebra, Messi ainda foi eleito o melhor jogador do torneio. Decisivo desde a sua estreia, o camisa 10 marcou em todos os jogos da competição. E o mesmo aconteceu em sua estreia na Major League Soccer, a MLS. Messi deixou seu golzinho e ajudou o Inter Miami a vencer o New York Red Bulls por 2-0 na Red Bull Arena, dando fim a um longo jejum de vitórias. O Vice City, como é conhecido o Inter Miami, estava a 11 jogos sem vitórias na MLS, e com a estreia de Messi, voltou a triunfar após mais de 3 meses. A última vitória dos Rosinhas havia acontecido em maio contra o New England Revolution, e desde então, Messi tem sido o grande destaque do Inter Miami e da MLS, mesmo quando não está em campo, e é sobre isso que falaremos nesse vídeo. Lionel Messi está machucado, isso nós sabemos. Ele ficou de fora de vários jogos recentes do Inter Miami, não se apresentando para algumas das partidas mais importantes da equipe na temporada. Ainda assim, o craque foi convocado por Lionel Scaloni para representar a Argentina na última data FIFA em setembro, e essa história toda começou durante a vitória da Argentina sobre o Equador em uma partida das eliminatórias para a Copa do Mundo. Isso é o que sabemos. É muito pouco para ser justo. Isso se deve ao fato de que tudo o que aconteceu com Messi e sua lesão foi envolto em mistério e sigilo. Se há alguma resposta sobre a situação de Messi, ela não veio de dentro do estádio DRV Pink. Enquanto Miami se prepara para os últimos jogos da temporada da MLS, todos os jogos que serão fundamentais para as poucas esperanças de classificação para os playoffs, a situação de Messi continua sendo um mistério total. Será que ele está bem o suficiente para jogar em algum momento? Ele voltará em breve? Qual é a mesma lesão dele? Já que a essa altura, há relatos conflitantes sobre a situação de Messi. Torcedores, mídia, adversários, todos foram deixados no escuro durante todo esse processo, o que deixou muitos frustrados e se sentindo incomodados, já que o status de Messi permanece totalmente incerto. Mas o que aconteceu? Enquanto os jogadores partiam para os jogos das seleções de setembro, o Inter Miami estava em alta. O time já havia vencido a Leagues Cup com Messi liderando o ataque e o argentino também havia dado ao clube uma pequena esperança de superar seu início de temporada horrível ao chegar às finais da MLS. Naquele momento, Messi partiu para a Argentina e o Inter Miami estava ciente de que ficaria sem seu astro por alguns jogos. Ele foi titular, é claro, na partida de eliminatórias da Argentina para a Copa do Mundo contra o Equador e marcou o gol da vitória com uma incrível cobrança de falta, quando os campeões da Copa do Mundo de 2022 começaram o ciclo de 2026 em alta. No entanto, quando a partida estava chegando ao fim, Messi foi substituído aos 44 do segundo tempo com uma lesão aparente. Ele ficou de fora da equipe para a partida seguinte contra a Bolívia, depois que o técnico da Argentina, Lionel Scaloni, disse que o jogador não estava em condições de jogo. Depois de vencer um jogo crucial contra o Sporting Kansas City, o Inter Miami foi derrotado pelo Atlanta United em 16 de setembro. Por isso, o iminente retorno de Messi não poderia ter vindo em hora melhor. Messi retornou na partida seguinte, uma vitória por 4-0 sobre o Toronto FC. No entanto, ele não durou muito, pois foi retirado no meio do primeiro tempo. Messi foi visto esticando a perna pouco antes de sair da partida, mas o técnico de Miami, Tata Martino,
disse que o problema era apenas um caso de fadiga. Abre aspas. Ele tinha uma lesão antiga que estava incomodando, disse Martino. Os exames que ele fez com a equipe não mostraram nenhuma lesão. Mesmo assim, nós o poupamos por segurança. Fecha aspas. Foi uma explicação compreensível. Messi tem 36 anos e jogou uma quantidade absurda de partidas, não apenas ao longo de sua carreira, mas nos últimos meses. Em algum momento, ele precisará de descanso. No entanto, como ele não tem comparecido desde então, ficou claro que o problema de Messi é um pouco mais sério. Embora o Miami não tenha revelado a gravidade do problema, e claro, o fato do camisa 10 ter sido convocado pela Argentina para as partidas dos próximos dias contra Paraguai e Peru. Fadiga ou algo a mais? Era tudo o que se podia perguntar antes da final do US Open Cup. Depois de perder uma partida contra o Orlando City, será que Messi retornaria com um troféu em jogo? Cerca de metade das perguntas feitas a Martino e Sérgio Busquets giravam em torno do status de Messi, com repórteres de todo o mundo procurando qualquer pista sobre a sua situação, mas não houve resposta. Abre aspas. Entendemos a explicação e o desejo de saber, mas não temos o problema de querer ser misteriosos ou algo do gênero, disse Tata Martino. Se não fosse Messi, a mídia não estaria perguntando sobre ele. Nada tem a ver com uma operação. Então não, esqueçam isso. Temos de pensar em quanto tempo o jogador tem que ficar parado para poder jogar uma próxima partida. Se não for uma final, não correremos nenhum risco. Esta é uma fase final e pode lhe trazer um título. Pode levar 90 ou 120 minutos, mas se for outro jogo, não vamos nos arriscar. Fecha aspas. Messi, é claro, não jogou aquela final, pois o Inter Miami perdeu para o Houston Dynamo e em seguida ele não jogou no empate em 1-1 do Inter Miami com o New York City. Por volta do jogo contra o New York City, começaram a surgir informações de que Messi havia sofrido uma ruptura no tendão da coxa que provavelmente o deixará de fora do resto da temporada da MLS. O podcast Inter Miami, que não é afiliado à equipe, informou que a lesão foi realmente sofrida contra o Toronto, agravando ainda mais o problema inicial contra o Equador. Martino, no entanto, negou essas informações, acrescentando mais mistério a uma situação que já era bastante complicada. Abre aspas. O tempo dirá se o que estou dizendo é verdade ou se a pessoa que fez a denúncia está certa, disse Martino. Foi o que eu disse. Vamos ver isso jogo a jogo. Vamos avaliá-lo. Se ele vai ficar no banco, se vai ficar de fora ou se ele vai jogar contra o Chicago ou contra o Cincinnati. Vamos ver isso. Ele está treinando no campo separado do grupo, mas está se sentindo cada vez melhor. E na última rodada da MLS, Messi também não esteve em campo. O seu time Inter Miami foi até Chicago e tomou uma baita sabugada por 4-0 do time da casa. Com isso, a vaga nos playoffs ficou ainda mais difícil. Por que é tão importante saber o que está acontecendo com Messi? Você pode entender facilmente a abordagem do Inter Miami em relação a tudo isso. Não é benéfico para eles que o resto do mundo saiba o status de Messi. Eles querem que os adversários planejem o jogo para ele, se preocupem com ele, se preparem para ele, mesmo que ele não esteja pronto para jogar. No entanto, o sigilo de Miami deixou as pessoas de fora no escuro, e essas pessoas não estão muito felizes com isso. Messi, é claro, tem sido um grande impulsionador de ingressos para a MLS desde sua chegada, com os jogos em Miami atingindo preços recordes para aqueles que querem ver Messi. No último mês, porém, os torcedores não tinham essa certeza de que estariam comprando ingressos para ver Lionel Messi. Os torcedores foram vistos saindo depois que Messi foi substituído contra o Toronto FC ainda no primeiro tempo. Um torcedor que pagou muito dinheiro para ver Messi em Atlanta estava arrasado, enquanto o outro disse que não conseguia encontrar palavras para dizer ao seu filho que ele não poderia ver seu ídolo. Busquets, com razão, ressaltou que isso não é responsabilidade dos jogadores e que os que estão em campo não são máquinas. Os torcedores deveriam comprar ingressos para ver o Inter Miami, não o Lionel Messi, e nesse aspecto, tudo foi cumprido como anunciado. Ainda assim, é preciso haver algum tipo de transparência. A MLS não tem um relatório oficial de disponibilidade de jogadores, como fazem outras ligas esportivas norte-americanas. As equipes não são obrigadas a divulgar lesões. Por isso, a situação dos jogadores pode permanecer um tanto misteriosa até que a escalação seja divulgada 1 hora antes do início da partida.
Os preços dos ingressos para a temporada do Inter Miami estão subindo 82% no próximo ano. Os preços em toda a liga também estão subindo. Os torcedores estão pagando mais do que em outros países para assistir aos jogos da MLS. E para muitos, para ver Messi. Durante anos, a MLS conseguiu se safar com uma falta de transparência em algumas áreas, seja nas regras de escalação ou nos relatórios de lesões. Mas à medida que a liga cresce em popularidade, os torcedores estão exigindo mais. Uma rápida olhada nas mídias sociais mostrará que há muitas pessoas frustradas com tudo isso. Esse mistério não é divertido, especialmente para aqueles que investem financeiramente no futebol. Abre aspas. 37 minutos jogados nos últimos 23 dias por Messi. Postou em seu Twitter o ex-astro da MLS e atual apresentador Hércules Gomes. É mais do que óbvio que ele está machucado. Messi não deve nada a ninguém, machucado ou não. Isso não é com ele. O Inter Miami não divulgar a gravidade da lesão é uma coisa, mas enganar as pessoas para obter vendas de ingressos e publicidade é outra. Se as pessoas acharem que há uma possibilidade dele jogar, elas desembolsarão dinheiro para vê-lo. É simples assim. A MLS precisa exigir que as lesões sejam divulgadas, como acontece na NFL. Muito dinheiro é trocado por essas informações delicadas, tanto em apostas esportivas quanto em vendas. No entanto, o preço dos ingressos começaram a despencar no mercado secundário devido a essa incerteza. Embora seja esperado um grande público, os preços caíram centenas de dólares. As perspectivas são cada vez mais complicadas para o Inter Miami de Messi. Num jogo muito complicado, o time foi derrotado por 4-0. Messi e Jordi Alba continuaram fora de ação. Ambos não jogam desde 20 de setembro, quando deixaram o campo contra o Toronto FC com lesões. Messi, Alba e Sérgio Busquets, reforços do Inter Miami na mais recente janela de transferências, foram vitais para elevar o nível do time. Mas os esforços não têm sido suficientes. Antes de sua chegada, a equipe ocupava a última colocação, 15ª posição, na Conferência Leste da MLS, e atualmente está apenas uma posição acima. Desde que Messi e Alba se machucaram, o Inter Miami disputou 3 partidas na MLS e não conseguiu vencer nenhuma, 2 empates e uma derrota. Mas apesar de tudo isso, o Inter Miami ainda tem esperanças de se classificar para os playoffs da Liga Americana, embora não dependa mais de si. Com a derrota para o Chicago, o time completou 31 rodadas na MLS. No total neste ano, os times da Liga Americana disputam 34 rodadas, então o clube ainda tem 3 jogos restantes para disputar. Isso significa que o time ainda pode somar 9 pontos se vencer esses 3 jogos. Atualmente, o Inter Miami está na 14ª colocação, penúltima da MLS Eastern Conference, com 33 pontos. Se vencer os 3 jogos restantes, alcançaria 42. Com esse número, o Inter Miami só conseguiria chegar aos playoffs por meio de wild cards. Os wild cards são os 8º e 9º colocados em cada conferência da liga, e essas duas equipes jogam uma espécie de repescagem para se classificarem para a próxima fase da pós-temporada. Então, basicamente, o Inter Miami precisa conquistar os 9 pontos restantes e aguardar os resultados das outras equipes. No momento, o 8º colocado da Conferência Leste é o Chicago Fire com 40 pontos e o 9º é o Montreal com 38. Ambos têm mais 2 partidas restantes no campeonato, ao contrário dos 3 do Inter Miami. Porém, o Inter não só deve vencer seus 3 jogos e esperar resultados de Chicago Fire e Montreal, como também deve esperar resultados dos times das posições 10 a 13, que são New York City com 38, DC United com 37, New York Red Bulls com 37 e Charlotte com 36. Por exemplo, o Charlotte também tem 3 jogos restantes e agora soma 36 pontos. Portanto, tem vantagem sobre o Inter Miami para acessar as posições de wild card. O que o Inter precisa? Basicamente, conquistar os 9 pontos restantes e aguardar os resultados das outras equipes. Ou seja, com Messi ou sem Messi, a MLS desse ano para o Inter Miami praticamente foi para o saco.